Oi pessoal, tudo bem? Vamos então aí a fazer uma live para falar aí sobre aspectos relacionados às principais atualizações médicas de 2025. Iremos abordar aí grandes atualizações médicas que a gente teve nesse ano, né? Não iremos abordar todas, somente aquelas mais relevantes que podem, porventura, serem abordadas aí alguma questão de alguma prova no final deste ano, né? Aí em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Beleza? Então vamos começar aí. A gente vai abordar 21 atualizações, né, que a gente teve aí. Vamos começar pela primeira atualização que diz respeito à vacina contra o rotavírus, né? A vacina oral do rotavírus humano. A gente teve aí uma atualização referente ao intervalo da faixa etária das doses, né, que se tornou bem mais abrangente do que era antes. Continuam 2 doses da vacina contra o rotavírus, mas agora a gente pode aplicar essas doses em uma faixa etária maior aí, né? A primeira dose ficou aí de 1 mês e 15 dias de vida a 11 meses e 29 dias de vida, né? Então, a gente tem uma faixa etária aí da primeira dose bem maior do que era antes, né? Então, a gente pode aplicar de 1 mês e 15 dias de vida a 11 meses e 29 dias de vida. Enquanto que a segunda dose também foi bastante ampliada a faixa etária e a gente pode aplicar de 3 meses e 15 dias de vida a 23 meses e 29 dias de vida. Então foi uma mudança bastante substancial aí na faixa etária da aplicação da vacina contra o rotavírus. Então essa é a primeira grande atualização. A segunda grande atualização diz respeito à suplementação de vitamina D pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então as recomendações para profilaxia foram atualizadas em relação também à faixa etária. A faixa etária foi bastante ampliada, né, até os 18 anos. Então, como é que ficou agora a suplementação aí de vitamina D? A gente vai iniciar na primeira semana de vida para todos os pacientes. Então, já era assim anteriormente, né? A gente iniciava na primeira semana de vida aí para todos os pacientes. A gente continua fazendo até os 12 meses, 400 unidades por dia, aí 2 gotas. E a gente vai fazer de 12 meses a 18 anos de vida, 600 unidades por dia, 3 gotas. Então, qual foi a grande mudança? A posologia, a dose não mudou. O que mudou mesmo foi a ampliação da faixa etária. Porque antigamente era indicado somente até os 2 anos de vida a suplementação com vitamina D. Pela atualização aí da SDP, a gente tem que fazer até os 18 anos agora. Beleza? Então essa aí foi a atualização referente à suplementação da vitamina D. A terceira grande atualização diz respeito à pré-eclâmpsia, a prevenção da pré-eclâmpsia. Então a grande atualização foi em relação ao carbonato de cálcio, que não era universal para as gestantes, mas em 2025 se tornou universal. Então a gente vai prescrever carbonato de cálcio para todas as gestantes, visando a prevenção da pré-eclâmpsia, né? A posologia não mudou, continua aí 2 cápsulas de 1.250 mg ao dia, com início na 12ª semana de idade gestacional até o parto, beleza? Então, essa grande atualização aí do carbonato de cálcio. A quarta atualização diz respeito à portaria número 6.734, né, aí de 2025, que alterou a lista nacional de notificação compulsória. Então foi incluída a esporotricose humana nessa lista, né? A esporotricose não estava presente no rol ali
da Lista Nacional de Notificação Compulsória. Ela foi incluída por essa portaria de 2025 e a gente tem que fazer uma notificação semanal aí dos casos de esporotricose humana, beleza? A quinta grande atualização diz respeito à doença de Alzheimer. Então, a gente teve a inclusão de um novo medicamento aprovado pela Anvisa nesse ano para tratar a doença de Alzheimer, que foi o medicamento chamado de Donanemab endovenoso, que tem outro nome que é Kinsula. Então, esse medicamento, ele é um tanto quanto revolucionário para a doença de Alzheimer, porque ele tem um mecanismo de ação mais específico. Ele é um anticorpo monoclonal que se liga à proteína beta-amiloide, né? Então vai atuar aí na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Mas ele foi aprovado pela Anvisa somente em casos de comprometimento cognitivo leve e ou demência leve associada à doença de Alzheimer. Então não está aprovado para todos os casos da doença de Alzheimer, somente para os casos mais iniciais da doença. Já a sexta grande atualização diz respeito à vacina da hepatite A. Então, a gente teve aí uma grande atualização no PNI, Programa Nacional de Imunizações, em relação à vacina da hepatite A, que foi a inclusão dos usuários de PrEP, de profilaxia pré-exposição, para receber a vacina para a hepatite A. Antigamente, os usuários de PrEP não estavam incluídos aí no PNI para receber a vacina da hepatite A. Se você quiser saber aí como a gente tem que administrar a vacina da hepatite A para os pacientes aí, usuários de PrEP, você pode acessar aí um destaque que eu tenho de atualizações, que aí vai estar lá detalhado como a gente deve fazer, beleza? A sétima grande atualização diz respeito à cirurgia bariátrica. Então, houve uma resolução do CFM nesse ano que atualizou as indicações para cirurgia bariátrica. Eu vou falar agora como é que estão as indicações, né? Houve mudanças discretas, mas que são importantes. É uma indicação para cirurgia bariátrica se o paciente tiver um IMC maior ou igual a 40, que é a obesidade grau 3. O IMC de 35 a 39,9, que é o grau 2, vai ser uma indicação se o paciente tiver uma comorbidade associada aí à obesidade. Já no grau 1, que é o IMC de 30 a 34,9, existe também aí comorbidades específicas que podem indicar a cirurgia bariátrica para o paciente. E uma grande novidade aí em relação a essa resolução foi a inclusão de pacientes mais jovens. Antigamente a gente não falava aí em cirurgia bariátrica para pacientes com menos de 18 anos. Mas essa resolução trouxe a possibilidade da gente realizar a cirurgia bariátrica em pacientes com menos de 18 anos. Então, pacientes com 16 anos ou mais, eles podem ser elegíveis para essa cirurgia. Obviamente, a gente vai ter que tomar cuidado aí com a questão psicológica, né? Aí, eliminar, tentar ver as doenças de base do paciente, mas eles são elegíveis agora, né? Antigamente não eram, mas pacientes de 16 anos ou mais podem ser elegíveis. E os pacientes de 14 a 16 anos podem ser submetidos à cirurgia bariátrica se tiverem uma obesidade grau 3, IMC maior ou igual a 40, com a complicação clínica que leve a risco de vida. Então, essas são as principais indicações atualizadas de bariátrica por a resolução de 2025. A oitava grande atualização diz respeito ao ATLS. Então saiu o ATLS 11ª edição, atualizando alguns aspectos em relação à 10ª edição. Um aspecto importante que foi atualizado foi em respeito ao XABCDE.
né? Agora a gente tem que levar em consideração sempre o X, que é o X da exsanguinação, né? Do sangramento exsanguinante. A gente tem que observar se o paciente está apresentando ou não um sangramento exsanguinante, né, que vai ser nossa prioridade. A gente tem que ver, inclusive antes da via aérea, se o paciente está com sangramento exsanguinante ou não. Ali, por exemplo, teve um membro decepado e aí está com um sangramento ali exsanguinante que leve a risco de vida, choque hipovolêmico hemorrágico. Então, nessas situações, a gente tem que promover aí, tentar parar esse sangramento exsanguinante. Inclusive, o ATLS 11ª edição trouxe novamente de volta o uso do tourniquet, que está autorizado a ser utilizado nesses pacientes, né? Segundo aspecto importante em relação à ATLS 11ª edição foi em relação à toracocentese, né? Então, a toracocentese de alívio pode ser realizada no 2º ou 5º espaço intercostal, na linha axilar média ou linha hemiclavicular. Então, nos ATLS anteriores, existia aí a polêmica se a gente faria somente no 2º espaço intercostal, mas o ATLS 11ª edição deixa aí bem abrangente a questão da toracocentese de alívio, né? A gente pode fazer no 2º ou no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular ou linha axilar média. Outro conceito importante foi em relação à classificação do choque. Então, a classificação do choque antiga dividia o choque em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Agora houve uma pequena modificação em que o grau 1 e o grau 2 é considerado agora um choque leve. Já o grau 3 é considerado um choque moderado e o grau 4 é considerado um choque grave. E por último, um conceito muito importante do ATLS 11ª edição foi em relação à reposição volêmica na queimadura, né? Que o ATLS aí trouxe uma fórmula diferente da fórmula de Parkland, que é, no início, a gente fazer 500 ml por hora e após isso a gente utiliza a fórmula de 2 vezes a superfície corporal queimada vezes o peso dividido por 16. Beleza? Então, o ATLS 11ª edição trouxe aí conceitos um pouco diferentes aí na reposição volêmica em relação ali à fórmula de Parkland. Beleza? A 9ª grande atualização é referente ao rastreamento do câncer de colo de útero. Então, a partir de 2025, o Papa Nicolau vai ser substituído de maneira gradual, já está sendo, né, pelo HPV-DNA. Essa é uma das principais atualizações desse ano, né? A importância do novo exame para rastreamento de câncer de colo de útero, que é o HPV-DNA. Como é que a gente vai realizar? Como é a periodicidade? A periodicidade mudou um pouco em relação ao Papa Nicolau. A gente tem que fazer o HPV-DNA a cada 5 anos, entre 25 a 60 anos após a sexarca. Então, após a sexarca é iniciado, aí de 25 a 60 anos a cada 5 anos. E a gente vai interromper o rastreio com HPV-DNA quando o último teste acima dos 60 anos for negativo. Mas é preciso observar que pacientes imunossuprimidas é um pouco diferente. A periodicidade vai ser a cada 3 anos, vai ser aí um pouco mais frequente em imunossuprimidas, e a gente não vai interromper o rastreamento, vai ser até o óbito da paciente imunossuprimida. Essa é em relação à periodicidade do HPV-DNA, mas existe também a conduta, né? A conduta também modificou um pouco ali em relação ao Papa Nicolau. Ficou da seguinte maneira: se a paciente tiver um HPV-DNA 16 ou 18 positivo, ela tem que ir para colposcopia, porque, né, são os subtipos mais oncogênicos aí que a gente tem, o 16 ou 18.
Então, se positivar, vai para a colposcopia aí para diagnóstico. Se a paciente positivar para um HPV que não seja nem 16, nem 18, aí a gente tem que fazer o exame de citologia reflexa. Aí, se o exame de citologia reflexa for positivo, aí a paciente vai para a colposcopia. Beleza? Então, essa é a conduta geral. Se, por acaso, a paciente for para a colposcopia ou para a citologia reflexa e esses exames forem negativos, a gente tem que fazer o DNA HPV em 12 meses, em 1 ano. Aí, se ele for negativo, a gente permanece na periodicidade normal. E a paciente imunossuprimida não tem a citologia reflexa no fluxograma, né? Então, se a paciente imunossuprimida positivar para HPV, independentemente do subtipo, a gente tem que ir direto para a colposcopia, né, para o diagnóstico. Então, a gente teve aí mudanças substanciais no rastreamento do câncer do colo de útero. Mudou basicamente tudo, né, porque o Papa Nicolau vai ser substituído aí pelo HPV DNA. A 11ª atualização diz respeito ao uso da ribavirina em pacientes aí com hepatite C. Então, o grande uso da ribavirina em pacientes com hepatite C era no contexto da cirrose. Mas a diretriz brasileira aí de 2025 recomendou a descontinuação desse medicamento em adultos, né? Porque viram ali que os riscos desse medicamento superavam os benefícios. E a gente já tem medicamentos aí menos lesivos do que a ribavirina. Então, ele foi descontinuado aí em 2025 no contexto da hepatite C com cirrose. A 12ª atualização diz respeito ao estudo Confidence Trial de 2025, que foi um estudo bastante relevante aí da literatura no contexto da nefropatia diabética crônica. Então, foi visto que uma associação de medicamentos reduziu a albuminúria em pacientes com nefropatia diabética crônica, que foi a associação de empagliflozina com finerenona. Esses dois medicamentos aí, eles agem com sinergismo e mostraram benefício no contexto da nefropatia diabética crônica. Beleza? A 13ª atualização diz respeito à vacina meningo-ACWY. Então, a vacina meningo-ACWY agora, né, vai ser utilizada como reforço aos 12 meses. Essa é uma atualização importante, né, porque o reforço aos 12 meses era feito com meningo C, vacina meningo C. Mas a partir de 2025 é feita com meningo ACWY. E também a gente teve aí uma certa ampliação na faixa etária para vacinação em adolescentes com a vacina ACWY. A gente vai fazer aí a vacina ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Beleza? Então, essa é a atualização referente à vacina meningo ACWY. A 14ª atualização diz respeito ao DIU de levonorgestrel, que é o DIU de Mirena, né? A duração clássica da utilização do DIU de Mirena continua a ser 5 anos, aí para troca. Mas a Anvisa aprovou a utilização do DIU de Mirena como contraceptivo por até 8 anos, né? Então, para esse uso específico de contracepção, a Anvisa aprovou a utilização dele por até 8 anos. Então, a gente pode estender de 5 para 8 anos a utilização dele. A 15ª atualização diz respeito à portaria número 7.799, também de 2025, que alterou mais uma vez o cofinanciamento federal da atenção primária à saúde. Então, a gente
já teve nesse tema aí diversas atualizações, né? Desde o Previne Brasil, que foi alterado por uma portaria, e essa portaria sofreu uma nova alteração, e que nós temos 6 componentes principais do cofinanciamento federal da atenção primária à saúde. Se vocês quiserem ver os 6 componentes aí atualizados por essa portaria, vocês também podem ir aí no destaque desse perfil aí sobre atualizações, que vai estar lá listado os 6 componentes agora do cofinanciamento federal da atenção primária à saúde em 2025. A 16ª atualização diz respeito à hipertensão arterial sistêmica. A gente teve aí recentemente a publicação da nova diretriz brasileira de hipertensão arterial sistêmica, que mudou alguns conceitos, né? Foi mudada a classificação aí da hipertensão arterial sistêmica, principalmente em relação ao que se considera normal e o que se considera pré-hipertensão. Então, para o paciente ser considerado normotenso, pela nova diretriz, o paciente tem que ter uma pressão arterial sistólica menor que 120 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica menor que 80 milímetros de mercúrio. Então, é preciso tomar cuidado, porque a pressão 12 por 8, né, 120 por 80, é considerado pré-hipertensão por essa nova diretriz brasileira, beleza? Para ser normotenso tem que ser menor que 120 por 80, né? Porque se for 120 por 80, já podemos considerar o paciente com pré-hipertensão, né? A pré-hipertensão agora é considerado se o paciente tiver uma pressão arterial sistólica de 120 a 139 milímetros de mercúrio ou uma pressão arterial diastólica de 80 a 89 milímetros de mercúrio. As outras classificações ali, né, grau 1, grau 2, grau 3, hipertensão sistólica isolada, a gente não teve muitas alterações. Foi mais em relação à pré-hipertensão e ao paciente normotenso. Outra atualização referente à diretriz de hipertensão diz respeito à meta pressórica. Antes dessa diretriz, a gente tinha ali uma certa divergência, né? Pacientes diabéticos tinham uma certa meta pressórica, pacientes com nefropatia tinham outras, né? Mas essa diretriz meio que universalizou a meta pressórica para os pacientes. A meta pressórica que a gente quer atingir vai ser única agora para os pacientes, independentemente das comorbidades. E a meta pressórica única é atingir uma pressão arterial menor do que 130 por 80. Né? Menor que 130 por 80, essa é a meta pressórica única universal. Outra atualização aí em relação à diretriz de hipertensão foi em relação à urgência hipertensiva. Né? Então, no contexto da crise hipertensiva, a gente utilizava aí a nomenclatura de urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Mas a nova diretriz veio com a ideia aí de que a gente tem que abandonar a utilização da nomenclatura urgência hipertensiva. A emergência hipertensiva continua a nomenclatura da mesma maneira. Mas agora a gente tem que preferir, ao invés de denominar urgência hipertensiva, a gente tem que denominar elevação importante da pressão arterial sem lesão progressiva de órgãos-alvo. Né? Se o paciente aí tiver uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 110, sem lesão de órgão-alvo, a gente denomina dessa maneira e não como urgência hipertensiva. A 19ª grande atualização diz respeito ao rastreamento do câncer de mama. Então, o Ministério da Saúde atualizou aí suas indicações para o rastreamento de câncer de mama, se aproximando um pouco das recomendações da Febrasgo. Né? Febrasgo, aí, Sociedade Brasileira de Radiologia. Né? Então, o Ministério da Saúde se aproximou um pouco, mas é importante perceber
diferenças sutis que ainda permanecem entre as recomendações do Ministério da Saúde e da Febraso, né? O Ministério da Saúde agora aceita que a gente faça o rastreamento a partir dos 40 anos, que antes não era aceito, era a partir dos 50. Então, de 40 a 49 anos, as pacientes têm um acesso garantido à mamografia para rastreamento do câncer de mama, pelo Ministério da Saúde. Mas o rastreamento não fica obrigatório a cada 2 anos, né? Então, se a paciente aí quiser, né, ser rastreada a partir dos 40, ela vai ter acesso ao exame. Mas isso não obriga o médico a ficar solicitando dos 40 aos 49 anos a cada 2 anos a mamografia. Não há essa obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade de periodicidade a cada 2 anos permanece a partir dos 50 anos. Né? Dos 50 aos 74 anos, a gente vai fazer rastreamento bienal. Então, a cada 2 anos, mamografia. E acima dos 74 anos, a decisão passa a ser individualizada. Beleza? Então, percebam aí, né, que a gente teve mudanças muito importantes. Eu julgo aí que as 2 principais mudanças foram aí na ginecologia, né? A mudança do rastreamento do câncer de colo de útero, rastreamento aí com DNA HPV, e também relacionado ao rastreamento do câncer de mama, aí as mudanças que ocorreram do Ministério da Saúde. A 20ª grande atualização diz respeito à fibrilação atrial. A gente teve aí uma nova diretriz brasileira recentemente de fibrilação atrial que mudou alguns aspectos pequenos aí. O primeiro foi em relação ao score CHA-2-VA, né? O score CHA-2-VA foi retirado o sexo feminino, né? O sexo feminino antigamente pontuava e aí a conduta para o sexo feminino era diferente em relação ao sexo masculino. Mas agora foi retirado o sexo feminino, não pontua mais no score CHA-2-VA, e aí a gente vai ter uma conduta mais unificada. Se a paciente pontuar 1 ponto, a gente tem que considerar a anticoagulação, né? Independentemente do sexo. Então, se o paciente for do sexo masculino ou for do sexo feminino, independentemente aí, se tiver 1 ponto, a gente tem que considerar a anticoagulação. E se tiver 2 pontos ou mais no score CHA-2-VA, aí a gente tem que fazer a anticoagulação, né? Antigamente a gente tinha uma diferença entre o sexo feminino e masculino, mas a partir dessa nova diretriz aí recente de fibrilação atrial, a gente não tem mais essa diferença, beleza? E por último, aí, né, a 21ª grande atualização aí de 2025 também foi relativa à fibrilação atrial em relação à conduta. Então a gente sempre teve o delta T aí de 48 horas, de 2 dias, né? Se a gente pegasse o quadro de fibrilação atrial aí nos primeiros 2 dias, a gente conseguiria fazer uma cardioversão no paciente sem pensar em anticoagulação prévia, né? E se o paciente tivesse um quadro ali, além de 2 dias da fibrilação atrial, mais de 48 horas, aí a gente tinha que pensar no ecocardiograma para ver ali se o paciente tinha um trombo ou não, para pensar na anticoagulação, né? Mas a grande mudança foi em relação a esse tempo. Agora o tempo não é mais 48 horas, é de 24 horas, né? Estreitaram esse delta T. Então, a gente está autorizado a fazer uma cardioversão sem pensar na anticoagulação se o quadro estiver ali no início, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas. Se passar das primeiras 24 horas, a gente já tem que pensar aí em fazer um ecocardiograma, né?
Se o ecocardiograma for indisponível, aí a gente vai ter que fazer a anticoagulação prévia antes de fazer a cardioversão, né? Da mesma forma, se o ecocardiograma mostrar trombo, a gente faz a anticoagulação prévia, né? Então, basicamente a grande mudança na conduta foi em relação ao delta-T, que era de 48 horas e agora é de 24 horas, né? Então, essas foram as 21 grandes atualizações, né, de conceitos de 2025. Né? Obviamente, a gente não abordou algumas atualizações importantes, mas eu trouxe aqui as que têm uma maior importância do ponto de vista de incidência em provas aí, né? Muito provavelmente alguma dessas atualizações aí que foram ditas na live de hoje podem ser abordadas em alguma prova do final do ano, né? Então tem uma grande chance, principalmente aí relacionada ao rastreamento do câncer de colo uterino e o rastreamento do câncer de mama. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu agradeço aí a quem viu essa live em tempo real ou vai ver depois. Então é isso. Boas provas aí para quem for fazer provas no final do ano. Valeu e até a próxima.